Bom, no número 2, ele deu um composto e a gente vai ter que classificar os carbonos desse composto em primário, secundário e terciário. E aí a gente vai saber quantos de cada a gente tem nesse composto. Então vamos lá. Os compostos, o carbono das extremidades geralmente são carbonos primários. Então eu tenho o carbono primário, ele é ligado no máximo a mais um outro carbono. Então esse carbono é primário. Esse carbono daqui também é primário, ele só está ligado a um outro carbono. Esse carbono daqui também é primário, ele só está ligado a mais um carbono. Esse carbono aqui também na extremidade também é primário. Esse carbono daqui também é primário. E a gente tem esse carbono daqui de cima que também é primário. Agora, esse carbono daqui, ele está ligado a esse e a esse. Então, ele é um carbono secundário. Esse carbono daqui, ele está ligado a esse carbono e a esse carbono. Então, ele é um carbono terciário. Esse carbono daqui, ele está ligado a esse carbono e a esse carbono. Então, ele está ligado a 1, 2, 3 carbonos. Terciário. Esse carbono daqui, ele está ligado a esse carbono e a esse carbono. Então, ele é secundário. Esse outro carbono, ele está ligado a 1, 2, 3 carbonos. Terciário. Esse carbono daqui, ele está ligado a 1, 2, 3 carbono. Também é um carbono terciário. Esse carbono daqui, ele está ligado a 1, 2 carbonos, carbono secundário. E esse carbono daqui, ele está ligado a esse carbono e a esse carbono, então é um carbono secundário. Então, somando, primário, quantos carbonos primários a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos primários. Carbonos secundários, quantos que a gente tem? 1, 2, 3, 4 carbonos secundário. E carbono terciário, a gente tem 1 carbono, 2, 3, 4 carbonos terciários. Então, opção correta é a letra 644, letra D é a opção correta. Próximo exercício, ele está falando, ele já explicou como que foi resolvido, para depois, e deu mais uma atividade para fazer baseado no primeiro. Então, ele disse assim: uma das variedades de nylon pode ser observada a partir da matéria-prima denominada capropactana, que apresenta a seguinte fórmula estrutural. Essa fórmula estrutural. A respeito dessa substância, pede-se sua fórmula molecular e a classificação da sua cadeia. Então, a gente precisa escrever a estrutura, a fórmula estrutural desse composto, né, representando os carbonos e os hidrogênios. Então, eu sei que a cada encontro, a cada encontro desse daqui, ó, eu tenho um carbono. Então, aqui eu tenho um carbono, outro carbono aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. E aí, eu sei que aqui, nesse encontro daqui, eu tenho 2 átomos de hidrogênio aqui, 2 átomos de hidrogênio aqui, 2 átomos de hidrogênio aqui, 2 átomos de hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio ligado a esse carbono. Então, aqui esse carbono está ligado a esse, que 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 está ligado a esse carbono está ligado ao nitrogênio,
O nitrogênio está ligado ao outro átomo de carbono e também está ligado ao hidrogênio. Pronto. E aí agora a fórmula molecular. Agora eu consigo montar a fórmula molecular. Então a fórmula molecular. Vou começar pelo carbono, que é um composto carbônico. Eu vou contar quantos carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. C6. O hidrogênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Faz uma ligação dupla com o oxigênio. Só um oxigênio. E uma ligação simples com o nitrogênio, C6H11ON. Bom, agora a classificação da cadeia. Então a gente vai classificar os carbonos, primeiramente, se ela é uma cadeia aberta ou se é uma cadeia fechada ou se é uma cadeia mista. Então aqui de cara a gente já sabe que essa cadeia é fechada. Fechada. Ou cíclica. Fechada ou cíclica. Agora, quanto à disposição dos átomos de carbono nessa cadeia? Ela é uma cadeia normal ou é uma cadeia ramificada? Nas cadeias normais, os átomos de carbono estão ligados em uma sequência que se apresenta linearmente e há apenas duas extremidades na cadeia que os contém. A estrutura ela vai apresentar apenas carbonos primários e secundários. E já quando a cadeia é ramificada, a estrutura ela pode ser caracterizada por ramificações apresentando pelo menos um carbono terciário ou um carbono quaternário na cadeia. Não é o caso dessa cadeia. Então essa cadeia ela é normal. Agora a gente tem a classificação quanto ao tipo de ligação entre os átomos de carbono. Se ela é uma cadeia saturada, ou seja, se ela apresenta apenas ligações simples entre os átomos de carbono, ou se ela é uma cadeia insaturada, se ela apresenta, além das ligações simples, se ela apresenta ligações duplas entre os átomos de carbono. Ele faz uma ligação dupla, mas não é entre os átomos de carbono, é entre o carbono e o oxigênio. Entre os átomos de carbono, a gente tem apenas ligações simples. Então, é uma cadeia saturada. E quanto à presença de outros elementos na cadeia? Ela é uma cadeia homogênea, ou seja, ela apresenta apenas ligações entre carbono e hidrogênio, ou ela é uma cadeia heterogênea, ou seja, ela apresenta, além de átomos de carbono e hidrogênio, átomos de outros elementos ligados entre os átomos de carbono. Então, essa cadeia é uma cadeia heterogênea. Por quê? Entre os átomos de carbono, a gente tem um átomo de nitrogênio. Então, heterogênea. E aí, ela é uma cadeia aromática, ela apresenta um anel aromático. Esse anel é mononuclear ou é polinuclear? Então, como ela apresenta apenas um anel, essa é uma cadeia mononuclear. Esse já estava feito, mas é bom a gente revisar novamente. Então, vamos para o próximo. Deixa eu subir a folhinha aqui. Então, a gente tem lá, ó. O linalol, substância isolada do óleo de alfazema, apresenta a seguinte fórmula estrutural. Essa é a fórmula estrutural do linalol. E aí, ele está pedindo, essa cadeia carbônica é classificada como e possui fórmula molecular como? Então, essa cadeia carbônica, ela é, quanto a
ao fechamento da cadeia. Ela é uma cadeia aberta ou é uma cadeia fechada? Então, isso aqui é uma cadeia aberta, né? Não tem nenhum anel. É uma cadeia aberta ou acíclica. Agora, quanto à classificação, quanto à disposição dos átomos de carbono, é uma cadeia normal ou é uma cadeia ramificada? Então, nas cadeias normais, a estrutura apresenta apenas carbonos primários e ou secundários. E já na cadeia ramificada, a estrutura vai apresentar carbonos terciários e quaternários. Então, essa é uma cadeia ramificada. Então, é uma cadeia ramificada. Por quê? Ela apresenta carbono terciário. Olha, eu tenho esse carbono daqui é terciário, olha. Tá ligado a 1, 2, 3. A outros 3 carbonos. Então, ela é uma cadeia ramificada. Agora, ela é uma cadeia. Quanto ao tipo de ligação entre os átomos de carbono, essa é uma cadeia saturada ou é uma cadeia insaturada? Saturada, que apresenta apenas ligações simples entre os átomos de carbono. E a insaturada, além das ligações simples, apresenta também ligações duplas ou triplas. Então, essa é uma cadeia insaturada. Olha, a gente já está vendo a ligação dupla aqui, ramificada, insaturada. E essa é uma cadeia homogênea ou heterogênea, ou seja, em relação à presença de átomos de outros elementos. Ela possui átomos de outros elementos na cadeia? Olha, o carbono está ligado a algum outro elemento que não seja o hidrogênio nessa cadeia? Não, então é uma cadeia homogênea. E agora está faltando a fórmula molecular. Fórmula molecular. Quantos carbonos tem nesse composto? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 carbonos. Hidrogênio. Quantos hidrogênios eu tenho nessa cadeia? Então, eu tenho 3 aqui, 4, 6, 8, 9, 11. 11, 14, 17 e mais 18 hidrogênios. E o oxigênio, C10H18O. Então, a opção correta é a letra acíclica ramificada insaturada homogênea. Acíclica ramificada insaturada e homogênea, C10H18O. Resposta correta, letra B. Qualquer dúvida, pessoal, façam contato. Abraços.